Um cético diz que não lê os evangelhos porque foram escritos tarde demais. Um dia, atravessando a estrada, ele morre. Chamado a julgamento, Deus fala para ele: a verdade é que os evangelhos foram escritos cedo, mas para você agora é tarde demais. Entre as críticas feitas pelos céticos, uma é que os evangelhos foram escritos tardiamente, portanto, não seriam testemunhos historicamente confiáveis. Neste post veremos evidências de que os evangelhos foram escritos 10 a 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus. O que teria acontecido se os antigos, em vez de copiarem o seu evangelho, tivessem clonado João? Hoje poderíamos entrevistá-lo sobre a vida de Jesus. De qualquer forma, os céticos diriam: esse cara é da Idade Média. Como outros documentos antigos, os evangelhos foram escritos em papiro. Infelizmente, os originais foram perdidos, portanto, não podemos datá-los cientificamente. Os escribas os copiaram à mão com grande precisão. Algumas dessas cópias sobreviveram até os dias atuais. A cópia mais antiga do Novo Testamento completo foi datada de 350. Muitos fragmentos de cópias ainda mais antigas também sobreviveram. Os fragmentos mais antigos datam do século II. Isto quer dizer, 100 anos depois dos originais. Então sabemos que no segundo século, já circulavam cópias dos evangelhos. Isto é o que esperamos dos evangelhos escritos no primeiro século. Os evangelhos descrevem corretamente a Palestina do primeiro século. Os céticos afirmam que isso é porque foram escritos por marcianos. Um famoso cético afirma: os evangelhos provam que alienígenas estavam nos espionando. Entre os textos antigos, podemos encontrar exemplos de falsos evangelhos, escritos séculos depois. Os especialistas conseguem identificar essas falsificações pela presença de anacronismos. Os falsificadores, que não conseguem descrever corretamente alguns detalhes históricos. Por exemplo, era impossível para um autor que viveu numa época posterior conhecer todos os detalhes da Palestina do primeiro século. Vamos considerar mais um exemplo. O autor está falando sobre uma história medieval. Mas no meio disso, ele começa a falar sobre um trem a vapor. Claro. Na Idade Média, os trens a vapor ainda não existiam. Pela presença deste erro, podemos dizer que o autor não está escrevendo a partir da Idade Média, mas do século XIX, quando já existiam trens a vapor. Os estudiosos realizaram esta análise no Novo Testamento, mas não encontraram nenhum anacronismo. Nem um trem a vapor. Pelo contrário, os escritores dos evangelhos descrevem corretamente milhares de detalhes relativos ao primeiro século. A falta de anacronismos nos diz que os evangelhos foram escritos durante o primeiro século, por pessoas que viveram naquele contexto histórico. Se diz que Pápias conhecia tão bem João, que o apóstolo não tolerava nenhuma imperfeição da parte dele, principalmente quando Pápias preparava para João o bolo de aniversário. Os apóstolos se tornaram líderes das primeiras comunidades cristãs. Em seguida, eles transmitiram seu testemunho aos alunos. Eles também se tornaram líderes e autores cristãos. Eles agora são chamados padres apostólicos. Em suas obras encontramos citações dos evangelhos. Isto confirma o que deveríamos esperar, que os evangelhos já existiam naquela época. Os próprios padres apostólicos confirmam a autenticidade, autoria e datações dos evangelhos. Os padres apostólicos levavam isso a sério. O objetivo deles era preservar a mensagem original, combatendo e prevenindo heresias. A Bíblia nos mostra que todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Na década de 1950, os arqueólogos encontraram os Dead Sea Scrolls, antigos manuscritos do Antigo Testamento. Os estudiosos determinaram que foram escritos mais de 100 anos antes do nascimento de Jesus. Os céticos respondem que isso prova que, no futuro, viajaremos no tempo. Em 70 DC, Jerusalém foi destruída pelos romanos. O templo também foi destruído. O historiador judeu Joséfo fala sobre esse evento em seu livro Antiguidades Judaicas. A destruição do templo mudou completamente a vida do povo judeu. Muitos edifícios da cidade foram destruídos. Entre 600 mil e 1 milhões de judeus morreram em consequência de combates e da fome. Os sobreviventes foram escravizados e deportados. O templo foi destruído e saqueado. Os rituais de sacrifício no templo foram interrompidos e nunca mais recomeçaram. O templo nunca mais foi reconstruído. Os sacerdotes, que antes detinham o poder político, perderam-no, mantendo apenas privilégios aristocráticos. Os rabinos, estudiosos da Torá, assumiram a liderança. Desde então, no judaísmo moderno não se realizam mais sacrifícios de animais, mas, alternativamente, estuda-se a Torá. Nos evangelhos, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13.
Jesus prediz a destruição de Jerusalém e do seu templo, mas os autores não mencionam o cumprimento da profecia. Esta é uma evidência de que os autores escreveram antes dos 70, quando esses eventos ainda não haviam ocorrido. Lucas escreveu o Evangelho entrevistando testemunhas oculares. Às vezes eles reclamavam porque ele demorava muito para fazer anotações. Uma vez questionado, Lucas comentou: "Não é fácil ser rápido quando você escreve em tábuas de pedra." Lucas, no início de seu evangelho, fala sobre suas fontes. Lucas recebeu as informações dos discípulos, que viram os acontecimentos com seus próprios olhos. Isso significa que Lucas colocou esses testemunhos por escrito, enquanto eles ainda estavam vivos. No livro dos Atos não há menção sobre a morte de Paulo, nem sobre o Império Romano perseguindo os cristãos. Os arqueólogos encontraram recentemente alguns textos do primeiro século, com comentários sobre o livro. Num deles lemos: "O final é decepcionante. É muito pior do que a primeira temporada." Em outro, a editora responde: "A arrecadação é muito baixa. Série cancelada. Não haverá terceira parte." Quando os primeiros cristãos começaram a pregar sobre a divindade de Jesus, os sacerdotes começaram a persegui-los. Segundo os sacerdotes, dizer que Jesus é Deus é blasfêmia. Conforme a lei mosaica, esse pecado era punível com a morte. Durante esta primeira fase da perseguição, os romanos foram neutros e por vezes amigáveis para com os cristãos. Mas em 64 d.C., o imperador Nero começou oficialmente a perseguir os cristãos. Naquela época, qualquer pessoa que afirmasse publicamente ser cristã seria presa e morta. O livro dos Atos está relacionado com a primeira fase da perseguição. Não há nenhuma evidência mostrando perseguição por parte do Império Romano. Esta é uma evidência de que o livro foi concluído antes do ano 64. Além disso, no livro dos Atos, lemos que Estevão e Tiago, irmão de João, foram mortos pelos judeus. Dos pais apostólicos, sabemos que Paulo e Pedro foram mortos em Roma entre 64 e 67. Mas o livro termina durante a prisão de Paulo em Roma, aguardando o julgamento. Visto que a morte de Paulo não é mencionada, podemos concluir que o livro de Atos foi terminado enquanto Paulo ainda estava vivo. Notícias dos especialistas sobre a datação de Lucas: se Lucas ainda estivesse vivo, ele seria muito velho. Em Atos, Lucas nos informa que este é o segundo livro dele. Lucas confirma que Atos foi escrito depois do Evangelho. Podemos, portanto, também datar o Evangelho de Lucas alguns anos antes de 64, Atos, por volta de 62 DC, Evangelho de Lucas, por volta de 60 DC. Marcos mostra em seu Evangelho seu estilo minimalista. Ele era uma pessoa coerente. Na verdade, ele estava vestindo apenas um lençol. O Evangelho de Lucas contém partes do Evangelho de Marcos. Portanto, podemos pensar que o Evangelho de Marcos foi escrito antes. Sabemos por fontes extrabíblicas que Marcos coletou as pregações de Pedro e escreveu seu Evangelho em Roma. Em 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. O decreto terminou em 54, após a morte do imperador. Portanto, temos duas possibilidades: Marcos estava em Roma antes de 49 ou depois de 54. Pelas cartas de Paulo aos Romanos, escritas em 56, podemos ver que Pedro ainda não estava em Roma, pois seu nome não aparece entre as saudações. Então, neste caso, Marcos teria escrito entre 57 e 60. Enquanto no primeiro caso seria entre 40 e 49. Mateus era cobrador de impostos. No seu evangelho ele nos faz compreender que a salvação é como os impostos. Todos são obrigados a fazer sua declaração dentro do prazo. Eusébio data o evangelho de Mateus em 41. O livro foi escrito na Judéia em aramaico. A evidência de que é tão cedo pode ser encontrada nas cartas de Tiago. Estas datam de cerca de 45. Neles encontramos partes do evangelho de Mateus parafraseadas. Isto mostra que Tiago tinha este evangelho disponível quando escreveu suas cartas. Evidência adicional é encontrada na passagem onde Mateus lista os 12 discípulos. Aqui Mateus usa o presente, mostrando que, naquela época, todos eles ainda estavam vivos. O que o mofo e o tanque de Betesda têm em comum? Ambos têm sido usados para curar. E para datar alguma coisa. Evidências internas mostram que João foi escrito antes de 70. João 5 horas e 2 minutos fala sobre o tanque de Betesda. Nas águas deste tanque, alguns enfermos eram milagrosamente curados. Neste versículo, João escreve no tempo presente. O tanque foi destruído, com o resto da cidade, em 70. Isso quer dizer que quando João estava escrevendo, esta estrutura ainda estava de pé. O tanque de Betesda não foi inventado por João, mas existia de verdade.
Os arqueólogos conseguiram localizá-lo, trazendo de volta à luz as suas ruínas. Hoje podemos visitá-lo em Jerusalém. Portanto, João foi escrito antes da destruição de Jerusalém em 70 DC. Uma senhora está orando e reclamando com Deus. Senhor, minha vida é tão previsível. Quando ela abre os olhos, Jesus aparece e fala para ela: se eu pudesse te contar. Quando nasci, minha biografia já estava escrita no Antigo Testamento. Temos evidências de que todos os evangelhos são concluídos antes do ano 70 DC. Portanto, entre a ressurreição de Jesus e os evangelhos há um máximo de 30 anos. Os historiadores consideram a biografia de Alexandre o Grande historicamente confiável. Esta foi escrita 100 anos após sua morte. Em comparação a isso, o espaço de tempo de 10 a 30 anos dos evangelhos é um tempo muito curto. Há também casos de biografias de imperadores romanos, escritas mesmo 200 anos depois, mas ainda consideradas confiáveis pelos estudiosos. Neste cenário, os evangelhos devem ser considerados testemunhos contemporâneos da vida de Jesus. Isto é importante porque os evangelhos foram escritos enquanto a maioria das pessoas mencionadas ainda estavam vivas. Também, se os autores tivessem escrito algo falso ou incorreto, as partes interessadas ou os inimigos dos cristãos poderiam ter negado publicamente. Por exemplo, os 4 evangelhos falam que José de Arimateia ofereceu o seu túmulo para o sepultamento de Jesus. Se isto não fosse verdade, teria sido fácil para os sacerdotes chamar José para falar a verdade. Veremos nas postagens a seguir que muitas informações importantes chegaram inalteradas, graças à memorização dos ensinamentos de Jesus pelos discípulos. Quando os céticos levantam a hipótese da lenda, é bom considerar que não existe outro texto histórico tão confiável e próximo dos acontecimentos narrados como o Novo Testamento. José de Arimateia ofereceu seu túmulo. Jesus ofereceu sua vida. Eu te ofereceria um cafezinho, mas deixei minha carteira em casa. Obrigado pelo café. E até o próximo post. saveblog.com